Vamos aproveitar o tempo que o Senhor nos dá. Vamos estudar a Bíblia. Olá, seja bem-vindo. Abra comigo sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, verso 19. Lemos anteriormente que Saulo, aquele que respirava ameaças contra a igreja, se tornou um cristão, um homem que obedecia ao Espírito Santo. E ele passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo, ele começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Saulo era judeu, ele era fariseu, as sinagogas eram o local de reunião dos judeus, e ele começou a ir lá para explicar para as pessoas que Jesus é o Filho de Deus. E todos que ouviam, eles ficavam perplexos e diziam assim: não é esse o homem que procurava destruir lá em Jerusalém qualquer pessoa que invocasse esse nome que ele está anunciando agora? E ele não veio para cá, para Damasco, justamente para levar esse pessoal preso lá para o chefe dos sacerdotes? E agora ele está aqui anunciando esse nome? Ele está defendendo agora esse nome? Ele está aqui propagando que Jesus é Filho de Deus? Só que o Saulo, ele se fortalecia cada vez mais. Isso aqui é importante para você e para mim, tá? Eu olho para esse texto e falo assim, então não acabou na conversão, não acabou na mudança de vida, na metanoia, mudança de mente. Saulo continuou se fortalecendo. Eu também quero. Ele se fortalecia cada vez mais. E ele confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Porque se eles resistiam, ele explicava, ele demonstrava e eles ficavam confusos. Porque eles não acreditavam que Jesus era o Cristo, mas Saulo se tornava cada vez mais forte no Evangelho, com cada vez mais conteúdo. E o tempo foi passando, né? Foi passando e decorridos muitos dias, os judeus decidiram, de comum acordo, assassinar o Saulo. Estava incomodando, se juntaram e tiveram aquela ideia: vamos matar o Saulo. E Saulo ficou sabendo do plano deles. E ele não estava ali para morrer à toa. Ele tinha uma missão, que era anunciar o Evangelho. Então, ele ficou ali, né, naquela cidade, sabendo que queriam matá-lo. E de dia e de noite eles vigiavam as portas da cidade para matar quando ele passasse. Damasco era uma cidade da antiguidade, cidade importante, e como toda cidade importante, ela era murada. E tinha só alguns acessos, onde ficavam guardas para controlar. E aí esse pessoal dos judeus botaram gente lá nas portas. Saulo passou, Saulo morreu. Né? E ele sabia disso. Ele não tinha como sair da cidade sem ser assassinado, não pelas portas. Ficar na cidade era perigoso, queriam matá-lo. E então os seus discípulos, né? É interessante que Saulo já tinha discípulos. Ele já estava ali ensinando o Evangelho. Eles levaram ele de noite e fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Então havia uma abertura, algo como se fosse uma janela. As muralhas antigas, e especialmente Damasco, né, eram muralhas largas e às vezes até casas eram feitas na muralha. Casas dos guardas, ou enfim, pessoas comuns, né, tinham ali na muralha seu espaço. E tinham uma abertura. Não sabemos exatamente o que era essa abertura, mas eles usaram aquela abertura para descer Saulo num cesto pela muralha para que ele não fosse assassinado. E aí, de noite, então, ele conseguiu sair da cidade sem usar nenhuma porta, né? Usou uma espécie de uma janela. E ele partiu em viagem, e ele chegou em Jerusalém, chegou na capital. Veja que ele já estava há bastante tempo fora de Jerusalém, saiu de lá como perseguidor, foi para Damasco, morou em Damasco, se passaram muitos dias. E ele queria se reunir com os discípulos, né? Afinal de contas, lá em Damasco, ele já era um cristão conhecido, ele já convivia com a igreja lá. Então, para ele natural, chega em Jerusalém e se reúne com os irmãos. Só que todo mundo estava com medo dele. Ninguém acreditava que ele realmente fosse um discípulo. Ficava aquele medo, né? Ele está dizendo que é, mas... E se for um plano? Porque eles não conviveram com ele em Damasco. Eles não viram ele arriscando a vida pelo Evangelho. Então ninguém queria se encontrar com ele. Só que lembra do Barnabé? O José Barnabé, né? Barnabé é aquela palavra, quer dizer, né, o filho da consolação. O José lá, o incentivador. Ele, então, esse José Barnabé, ele levou o Saulo aos apóstolos. Ele foi o cara que pegou assim, eu vou bancar isso aqui. Vem cá, Saulo, eu vou bancar. Eu vou te levar para o pessoal. Eu vou dar o acesso para ti. E ele levou, e então ele contou como que no caminho Saulo vira o Senhor. Ele explicou, gente, ele teve uma visão do Senhor.
O Senhor apareceu para ele. O mesmo Senhor que apareceu para nós, apareceu para Saulo. E ele falou, né, e como em Damasco ele tinha pregado corajosamente o nome de Jesus. Então Barnabé bancou essa história para Saulo poder ser integrado na comunidade, e ele ficou com eles, e ele andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente o nome do Senhor. Veja a importância do Barnabé, a importância de ter alguém que tem esse espírito, esse coração aberto, né, esse coração ajudador. E Saulo falava, discutia com os judeus de fala grega, só que eles tentavam matar o Saulo. Porque lembra, nós passamos no começo do livro de Atos, né, tinha os judeus de fala aramaica, que moravam em Jerusalém, ou moravam em toda a Judéia, enfim, naquele país de Israel. Mas tinha ali em Jerusalém muito judeu de fala grega, que era o pessoal que nasceu, ou pelo menos cresceu, fora daquele país. E, vamos dizer assim, na aposentadoria, né, na velhice, foram morar em Jerusalém. Então eles eram de fala grega. E Saulo era um desses de fora, né? Ele não nasceu ali. Ele nasceu e foi criado em outro país. Ele foi para Jerusalém para estudar com Gamaliel. Lembra do Gamaliel, que anteriormente falou que eles não deviam se meter contra a igreja, porque se fosse coisa de Deus ia dar ruim para eles? Então, esse Gamaliel foi professor do Saulo. Veremos isso com detalhes mais adiante. E esse pessoal de fala grega queria matar o Saulo. E eles sabendo disso, e os irmãos também sabendo, levaram ele para Cesareia e de lá para Tarso. Porque o Saulo, ele, ainda que fosse um homem erudito, ele falasse aramaico, hebraico e grego, a língua comum dos estrangeiros era o grego. E aí ele tinha provavelmente muito contato com esses judeus de fala grega. Por isso, a raiva deles, né, e esse plano para assassiná-lo. Mas aí o pessoal, os irmãos, pegaram ele e levaram para Cesareia, que era uma cidade portuária, então dali dava para mandar ele para fora, e de lá para Tarso, cidade natural dele, ele voltou para o seu país. Foi um jeito de salvar a vida dele. E com isso também mandaram o evangelho para Tarso, né? E a igreja nessa época estava passando por um período de paz. Lembra que teve uma perseguição pesada logo que mataram Estevão? Pois é, o tempo está passando, gente. O tempo está passando e o tempo está indo longe, tá? Aqui nós já estamos alguns anos depois da ressurreição de Cristo. Já passaram-se alguns anos. E aí já passou aquela primeira perseguição, então tinha paz na Judéia, na Galiléia e na Samaria, que é basicamente todo Israel. Vamos recapitular a geografia aqui do país, né? Lá no norte de Israel é Galiléia, no centro é Samaria, no sul é Judéia. Tudo estava em paz para a igreja. E a igreja se edificava. A igreja como se fosse um prédio vivo, ela ia crescendo, com mais gente, com mais conteúdo, e ela era encorajada pelo Espírito Santo, a igreja, e ela crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Veja que a igreja, ela não crescia só em número. Não era só que estava simplesmente aumentando de gente. Crescia também e vivia no temor do Senhor. É o que hoje a gente fala em termos de quantidade e qualidade, né? Tem aquela balela também de gente que não faz muita coisa, e fala, mas temos qualidade. A igreja aqui crescia em quantidade e qualidade, crescia em número e andava no temor do Senhor. Então era um período já um pouco mais tranquilo, passou aquele alvoroço logo após a morte de Estevão, né? Saulo saiu de Jerusalém, foi para Damasco, viveu um bom tempo lá, voltou, dali foi para Tarso. E aqui é como se desse assim uma pausa, né? O tempo está passando e aqui vai esticando. Então Lucas está relatando sem falar em datas, mas o tempo está passando e os anos vão se passando. E aí, viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Veja que Pedro não está mais parado em Jerusalém, como foi lá no começo. Ele já saiu lá atrás, foi para Samaria para acompanhar o trabalho de Filipe, né? Ele com João, voltou. E agora? Agora ele é um viajante. Ele é o apóstolo que anda pelas regiões lá fortalecendo a igreja. E ele vai para um lugar chamado Lida. Lá ele encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava de cama fazia 8 anos já. E ele falou assim, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Ou Jesus Cristo vai te curar, né? Te levanta e arruma tua cama. É muito interessante, porque Jesus, quando levantou um paralítico lá atrás, ele falou assim, te levanta, pega a tua maca e vai. Sempre tem uma ordem de serviço, sabe? O reino de Deus ele não tem espaço para preguiçoso, para bagunça. Então a primeira coisa que Enéas tem que fazer quando levantar da sua paralisia de 8 anos, não é festejar, não é chamar os amigos, não é
fazer um culto, é arrumar a cama. Tá 8 anos de cama, agora vai levantar. Depois de 8 anos nessa cama, arruma a cama, Enéas. Comece a sua vida nova arrumando a sua cama. Olha que lição pra gente, né? Então, Enéas se levanta e arruma a cama. E ele se levantou. Imediatamente, todo mundo que vivia em Lida e também em Sarona, que era uma cidade próxima, eles viram isso e se converteram ao Senhor. Então, aquele ato, a cura do Enéas, foi de um impacto tremendo na região. Todo mundo que ficou sabendo se converteu e o pessoal falou, eu também quero seguir esse Jesus. Todo mundo conhecia o Enéas aí há 8 anos de cama, tá andando? Vamos seguir esse aí, que esse aí é o Senhor. E aí havia em Jope, que era uma cidade portuária, havia uma discípula chamada Tabita. O nome dessa discípula em grego seria Dorcas, né? Que ela se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Era discípula de Jesus e levava a vida fazendo bem, basicamente isso. E naqueles dias, ela seguiu o caminho da humanidade, né? Ela morreu. Ela ficou doente e morreu. E o seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Dali, ficava perto de Lida, onde estava Pedro. E ali era Jope. E aí mandaram alguém lá, ouvindo falar que Pedro estava pela região, né? Mandaram 2 homens dizendo assim, ó, não se demore, vem até nós. Vem até nós. Pedro era uma figura muito importante, estava na região, lá foi Pedro. Quando chegou, levaram ele para o andar superior, onde estava lá o corpo da Dorcas. E as viúvas rodearam Pedro, chorando, e mostrando os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito para elas quando estava com elas. Olha que interessante, né? É um velório diferente. Dorcas está ali morta, e as pessoas chegam para Pedro e falam assim, olha Pedro, as viúvas aí, querem falar contigo. E aí chega aquelas viúvas e falam assim, olha, tá vendo essa roupa que eu estou usando? Foi a Dorcas que fez. Tá vendo isso aqui que eu estou vestindo? Foi ela que fez para mim. E aí foram testemunhando do bem que aquela mulher tinha feito a elas todas. Veja que vida exemplar para nós, né? Que quando ela parte desse mundo, as pessoas que ficam têm o que mostrar do bem que ela fazia em vida. E aí Pedro, ele mandou todo mundo sair do quarto. E depois ele se ajoelhou e orou. Aqui não é revelado para a gente o que foi dito a Pedro, que entendimento que ele teve, o que o Senhor falou com ele, o que estava no coração dele. Mas ele orou. E isso também é importante para nós. Quando a gente se vê numa situação que a gente acha que alguma coisa tem que acontecer, ou que a gente está aflito, ou que tem alguém aflito, vamos orar. Pedro orou. Pedro orou, e aí ele se voltou para aquela mulher morta, para aquele cadáver, né? E ele falou assim, Tabita, levanta. Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos, ela viu Pedro e se sentou na cama. E aí tomou ela pela mão, Pedro, ajudou ela a se colocar em pé. E então ele chamou os santos e as viúvas e apresentou a mulher viva. Né? O povo da igreja, aquelas velhinhas, as viúvas que falavam das roupas, né? Ele chamou, vem cá todo mundo. Estavam com saudade da Tabita, falaram tão bem dela, tá aqui ela de volta para vocês lá, ela vai continuar fazendo bem por vocês ainda. E esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Então veja que cada vez que acontece um milagre, as pessoas creem, elas se convertem. Então o milagre é como João escreveu, né? É um sinal apontando para o reino, apontando para o rei Jesus. E o Pedro ele aproveitou e já ficou em Jope por um bom tempo. Né? Ele já ficou por lá, e ele ficou lá na casa de um curtidor de couro chamado Simão. O nome comum naquela época, né? Simão. Era o Simão Pedro, teve o Simão aqui, curtidor de couro, teve antes o Simão, que era lá aquele mágico. E o fato de Pedro ficar com esse curtidor de couro também é bem significativo. Por quê? Eu não sei se você já teve num curtume de couro, mas o negócio fede. Né? O negócio fede. E Pedro foi lá e ficou com ele, sem problema. Né? Era um irmão, ficou lá. E outra coisa é que muitos judeus evitavam os curtidores de couro. Por quê? Porque eles tocavam em animais mortos. E aí tinha a ideia da impureza religiosa, cerimonial. Então os curtidores de couro, eles não eram muito bem vistos, ainda que o trabalho deles fosse essencial. Porque no mundo antigo, couro era uma matéria-prima importantíssima. Importantíssima. E não só no mundo antigo, até bem pouco tempo atrás, muita coisa que você vê hoje, feita de plástico, de velcro, de tecido, de matéria sintética, era feita de couro. Então esse Simão aqui exercia um ofício importante, mas ele era alguém que as pessoas procuravam manter distância. E Pedro faz o quê em Jope?
fica na casa desse Simão. E isso vai ter desdobramentos no próximo capítulo que a gente ainda vai ver juntos. Por enquanto você lê sua Bíblia e volta na próxima para a gente fazer o que a gente sempre faz por aqui. Porque aqui você já sabe, nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.